Planejamento e análise de demonstrativos financeiros de empresas. Então, planejamento financeiro de empresas. Esse é o conteúdo do vídeo de hoje. Eu sou Gustavo Machado, sou consultor de valores imobiliários e sócio fundador aqui da Musa Capital. Mas o que é o planejamento financeiro especificamente, né? Aqui no canal, geralmente, a gente trata de planejamento financeiro individual e hoje eu trouxe um assunto diferente para vocês e é voltado especificamente para empresários pequenos, médios, microempresários que estejam buscando conteúdo ou que não façam nenhum planejamento financeiro e que precisem aí de alguma luz nesse sentido. Mas antes da gente começar, qual a importância do planejamento financeiro? Assim como para pessoas físicas, na pessoa jurídica é da mesma forma. O planejamento financeiro vai te mostrar quanto você recebe de receita, quanto você tem de custos, quanto você está gastando com as suas despesas, sejam elas operacionais ou não. Então é basicamente você separar as suas fontes de receita, os seus custos, e isso pode ser para qualquer ramo de atuação da sua empresa, pode ser uma empresa de serviços, pode ser uma empresa de vendas, né, de produtos, um mercado, um bar, qualquer tipo de empresa, né? Você pode implementar então esses conceitos que a gente vai utilizar aqui. Mas é basicamente você fazer assim como nas suas finanças pessoais, né, que a gente geralmente fala, que é ver de onde o dinheiro está vindo e onde o dinheiro está indo, certo? Onde você está tendo o seu dispêndio de capital. É bom sempre ter, né, o controle daquilo que você já gastou, né, então até o momento. Então, basicamente, você fazer um movimento pretérito aí de analisar suas finanças, né, os seus gastos e tudo mais, planilhar tudo isso e começar a fazer análise financeira. Lógico, você pode contar com a ajuda do seu contador para isso, né? Com certeza ele vai ter algumas informações que vão ser de grande valia, então esse seria o primeiro ponto aí a se fazer. Você separar suas receitas e ganhos e as informações financeiras, né, de investimentos que você já fez, os seus ativos e tudo mais. Fazendo esse controle das suas finanças empresariais, você vai poder projetar os meses futuros, até anos futuros. Você pode analisar investimentos que você venha fazer em bens de capital. Por exemplo, vamos supor que você tem uma gráfica com 2 máquinas e a máquina custa, vou chutar aqui, a máquina custa 20 mil reais e essa máquina imprime e gera uma receita de R$1.000 por mês, por exemplo. Em quanto tempo, fazendo um cálculo bruto aqui, em quanto tempo vai se pagar essa máquina? 20 meses, certo? Então você tendo essas informações, sabendo quanto que uma máquina vai gerar para você, você sabe se vale a pena fazer um novo investimento de capital ou não, certo? E também o retorno que vai ter esse investimento. Então é muito fácil da gente mensurar as coisas desde que tenhamos os dados, certo? E uma empresa, seja ela pequena, média ou grande empresa, quanto mais dados, mais profundos forem os dados que você tiver das informações financeiras, melhor para fazer análise, tá? E geralmente a gente se prende a empresas de capital aberto para fazer análise de ações, análise de balanço e tudo mais, mas para pequenas empresas, pequenas e microempresas, né, é de extrema importância a gente também fazer esse planejamento e ter o controle das finanças da empresa. E é justamente, para mim, esse é um dos principais motivos que uma boa parcela das empresas aí não perduram, né? Não consegue se manter no negócio, porque, primeiro, não foi analisado antes de abrir o negócio e depois de aberto o negócio foram adotados passos ou, às vezes, muitos gastos, né? Ou investimentos que não são condizentes com a operação que fazem a empresa vir à falência. Então, se você está assistindo esse vídeo, né, concito aí que faça, planilhe e faça todo o controle da sua empresa. E se você não tem empresa e pensa em empreender, faça também o controle e análises antes mesmo de abrir a empresa para você ver a viabilidade desse negócio, certo? Então, tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar você nesse sentido. Lembrando, né, se estiver gostando do conteúdo, não se esquece de se inscrever no nosso canal, marcar o joinha aí para continuar acompanhando esse tipo de conteúdo, né? Obviamente. Então vamos lá, eu dividi aqui com vocês, fiz uma planilha, tá? Para isso eu pedi ajuda do ChatGPT, que é bem famoso aí, né? Tá ganhando bastante notoriedade no mercado, nas mídias, enfim, e tudo mais. Então eu pedi ajuda para o ChatGPT para criar um balanço patrimonial, uma demonstração do resultado e a partir dessas informações eu criei alguns cenários ali de análise. Então vamos olhar aqui comigo na planilha. Então a gente tem basicamente o balanço patrimonial da empresa ABC Limitada, certo? Que, como eu falei, o ChatGPT gerou para mim. Então a gente vê, né, o formato do balanço patrimonial ali é padrão, né? Então começa com caixa equivalente de caixa, contas a receber e estoques, né? Então pensando aqui que seria uma empresa de vendas, né, ou indústria ou algo nesse sentido. O imobilizado, então, que são imóveis, automóveis, máquinas, né, ativos que a gente não consegue vender a qualquer momento. Depois, no lado do passivo, né, a gente tem
os fornecedores, os salários a pagar e os empréstimos. Esse aqui é o passivo circulante, que chama, que é aquele recurso que ele é exigível, né? O exigível de curto prazo. E os financiamentos, então, que eu considerei aqui que seria o exigível de longo prazo, certo? Que é aquele recurso que a gente tem que tem que pagar ele com um período superior a 12 meses, certo? Então, aqui são questões estritamente contábeis que, como eu falei, o seu contador pode te ajudar. E o patrimônio líquido, né, que é o capital social, que é basicamente aquilo que foi investido pelos sócios da empresa, certo? Então, nesse cenário aqui, né, nesse cenário hipotético, os sócios pagaram, então, né, integralizaram R$200 mil de capital, pegaram um financiamento de 100 mil e tem mais algumas dívidas ali que vai totalizar um ativo aí de 380 mil. Lembrando, né, que o passivo mais o patrimônio líquido sempre é igual ao ativo, ao lado do ativo no balanço patrimonial. Um pouquinho abaixo aqui nós temos a DRE, que é a demonstração do resultado. Então eu peguei aqui uma receita com vendas, mas pode ser uma receita com serviços também, né, se a sua empresa é de serviços. O custo dessas mercadorias, né, dessa venda, ou você pode considerar que o custo de serviços. E aqui, pessoal, é bem interessante a gente saber que o custo ele pode envolver mais coisas além de um produto especificamente, certo? Se você presta serviços, por exemplo, tem vários custos que estão implícitos no seu serviço, que você precisa deles para poder cumprir o seu serviço, por exemplo, um sistema ou algo nesse sentido, que vão entrar aqui, tá? E no seu controle especificamente, né, no controle de uma planilha ou algo nesse sentido, e tem várias à disposição na internet, certo? Você consegue encontrar isso. Você pode ter todo o controle, né, das receitas e dos custos, e o ideal é que ele seja bem discriminado, né, ou seja, bem separado em cada coisa, no que você está gastando, tá? Que aí vai te ajudar a montar uma DRE, vai ajudar o contador a montar uma DRE também para você, então vai acabar ajudando. O que é basicamente o custo, né? Depois, na linha seguinte, nós temos o lucro bruto, depois as despesas operacionais, então encargos com pessoal, aluguel, marketing, outras despesas, né, que sejam operacionais, até a gente chegar no EBIT, que é o lucro operacional da empresa, né, antes dos impostos, tá? Então é o lucro que a gente olha aí, que é aquele lucro puro, né, da empresa, certo? Depois as despesas financeiras, que são aquelas despesas, né, em relação aos financiamentos, aos juros e que você tem de dispêndio, então, na sua operação. Os impostos, né, que, lógico, o imposto de renda que você vai acabar pagando sobre a operação, e entenda que isso varia bastante, dependendo da empresa, de como ela está enquadrada, né, então não vou entrar nesse tipo de detalhe, mas isso varia bastante de empresa para empresa, tá? Então a gente vai fazer um caso um pouco mais genérico. E por fim, o lucro líquido, né, que é a última linha da DRE, que é o que mais interessa para quem é acionista ou para quem é o dono da empresa, né, que no caso é o acionista majoritário aí, certo? Então, temos esses dois demonstrativos financeiros, o balanço patrimonial, a DRE. Além disso, poderíamos utilizar a demonstração de fluxo de caixa, né, o DFC, mas nesse caso aqui eu preferi manter apenas no balanço e na DRE. Então vamos aos indicadores agora, como que a gente analisa isso? Então aqui já tem inicialmente, então já tem algumas informações da nossa empresa, né, a gente já sabe algumas questões específicas dela, né, em relação à caixa, à dívida, né, o que ela está devendo no curto prazo, o que ela está devendo no longo prazo, quanto que ela dá de lucro operacional, né, aqui nas linhas do DRE, lucro líquido e tudo mais. Então vamos entrar agora na parte de análise financeira, a gente pegar essas informações do balanço da DRE e fazer algumas considerações em relação a ela, certo? Então o primeiro deles são os indicadores de endividamento, e aqui condiz com a saúde financeira da empresa, com a estrutura de capital da empresa, e vai ajudar você a fazer análise, né, da situação financeira da sua empresa, como que ela está de forma geral. Então eu escolhi 3 indicadores aqui que eu considero que sejam os mais relevantes em relação a endividamento e estrutura de capital, certo? O primeiro deles é o indicador de liquidez corrente, ou seja, se eu pegar tudo aquilo que eu preciso pagar no próximo ano e o caixa, né, as disponibilidades que eu tenho agora, quanto que eu tenho, ou será que eu tenho o suficiente para quitar todas essas minhas obrigações de curto prazo? Então é isso que a liquidez corrente vai me mostrar. Então aqui está dizendo que eu tenho R$ 2,88 em caixa para cada R$1, né, que eu tenho de dívida de curto prazo, certo? Se a gente olhar aqui, ó, ele está somando então caixa equivalente de caixa, as contas que eu tenho a receber, os estoques, né, da minha empresa, e está
dividindo então pela soma ali dos fornecedores, dos salários a pagar e dos empréstimos, tá? Então existem outros tipos de indicadores também, além disso tem o de liquidez seca também, que é um indicador bem importante, e o de liquidez geral, que vai considerar todo o ativo e todo o passivo, né? E isso você consegue pesquisar e ver qual o indicador que faz mais sentido para você. Eu preferi pegar aqui o de liquidez corrente, que ele é bem importante para mim. O segundo deles é o dívida líquida sobre o patrimônio líquido. Então, isso aqui quer dizer o quanto da minha empresa, né, o quanto do meu capital está sendo financiado por terceiros, basicamente. Então, se a gente transformar isso em porcentagem, aqui quer dizer que 40%, né, do meu ativo está sendo financiado por capital de terceiros, ou seja, por dívida, certo? Então, como que a gente chega no indicador de dívida sobre o PL, né, dívida líquida sobre o PL? A dívida líquida é basicamente a soma do seu passivo, né, tanto de curto quanto de longo prazo, diminuindo então caixas e equivalentes de caixa, né? Então você vai tirar aquele recurso que você já pode quitar no exato momento, certo? Então é a dívida líquida mesmo, aquilo que eu não conseguiria pagar nesse exato momento. E dividir isso então pelo patrimônio líquido, né, que é esse valor aqui embaixo. Eu vou chegar num número ali de 0,4 nesse caso aqui. Então isso quer dizer que 40% dos ativos da minha empresa estão sendo atualmente financiados, né, através de capital de terceiros, ou seja, de recurso que não é da empresa, né, recurso que é de terceiros e que provavelmente a gente está pagando juros. Então o terceiro indicador é o dívida líquida sobre o EBIT. Então o EBIT é o lucro operacional, que é essa linha aqui de baixo, né, da DRE, então vou mostrar aqui. Né? Que é um indicador bem importante da gente ver, porque ele mostra quanto tempo basicamente o meu lucro operacional vai pagar a dívida que eu tenho atualmente, certo? Então aqui diz 0,8, ou seja, 0,8 anos, ou seja, menos de um ano eu consigo gerar caixa suficiente, né? Ter um lucro operacional suficiente para quitar as minhas dívidas, né? Então a gente chega nisso fazendo a soma então da dívida líquida, que é o passivo menos o caixa equivalente de caixa, e dividindo isso pelo lucro operacional, que é o meu EBIT. Além disso, né, a gente pode utilizar também o EBITDA, que aí você vai considerar as despesas com depreciação e amortização no cálculo também, mas a dívida líquida EBIT vai ser o suficiente para esse caso, certo? Entrando então nos indicadores de eficiência, que são as margens da empresa, e esses são os principais indicadores que todo empresário deve saber em relação ao seu negócio, certo? Então a margem bruta considera basicamente a receita e o lucro bruto, certo? Que é a receita menos o custo operacional, né? O custo da mercadoria, o custo do serviço prestado, ou enfim, aí vai depender da atividade da sua empresa. Mas você vai fazendo essa divisão, você vê quanto você lucra em relação a um produto específico, a empresa como um todo ou algo nesse sentido. Então você pode ver a margem bruta, né? Quanto que você lucra em relação a uma operação. A margem EBIT, aí aqui já é a margem operacional da empresa, né? Considerando a operação como um todo, quanto que você está lucrando. Ele vai considerar então a receita da empresa e o lucro operacional, ou seja, o EBIT que você teve no período. Então você pode olhar isso no mês, você pode olhar no trimestre, no ano, enfim, você pode escolher um período específico e analisar esses indicadores e ver como que está então a eficiência da sua empresa para gerar valor, né, em relação à receita que está ocorrendo. Lógico, quanto maior as margens, quanto maiores as margens da sua empresa, melhor para o seu negócio. E por último, então, e talvez a mais importante, né, é a margem líquida, que é quanto, né, para cada real que eu ganho de receita, quanto que fica comigo de fato, né, quanto que eu estou lucrando com a minha operação. Então a gente tem uma margem líquida nesse caso aqui, né, de 14%. Isso quer dizer que a lucratividade dessa empresa, né, para cada R$1 que entra de receita na minha empresa, eu fico com 14 centavos. A cada 100 mil reais que entra na minha empresa, eu fico com 14 mil reais. Então a empresa lucra, né, no final de todas as despesas, então desde operacionais como financeiras e impostos, o que eu estou lucrando é 14% então de margem líquida. E aqui entra um dos indicadores, né, como eu falei, um dos mais importantes que a gente tem na análise financeira de empresas. E por último, né, nos indicadores, a gente gosta de olhar também a rentabilidade, que é o quanto eu tenho de retorno sobre aquilo que eu investi na empresa, certo? Então a primeira deles é o ROI, que é o retorno sobre o dinheiro dos sócios, certo? Então o dinheiro que foi investido pelos donos da empresa, sejam acionistas ou o dono mesmo, né, quem abriu a empresa. Então ele considera, né,
o lucro líquido, que é a última linha da minha DRE, com o capital social, que está ali no patrimônio líquido da minha empresa, para ver quanto que a empresa gera de valor para cada real investido, né, pelo sócio. Então a gente vê que ela tem um ROI, né, um Return on Equity de 30%. Então para cada R$100 investidos na empresa pelos sócios, eles têm um retorno aí de 30%, ou seja, de R$30, certo? Depois nós temos o ROA, que é o Return on Assets, certo? Então é o retorno sobre os ativos da empresa. E aqui esse cálculo a gente vai pegar o total do ativo, né? Quanto que a empresa tem de ativo ali no balanço, e vai dividir pelo lucro operacional, ou seja, pelo EBIT, e a gente vai ter então o ROA da empresa, que é também um indicador aí de rentabilidade muito bom, muito importante nesses casos. E por último, e talvez o mais importante dos indicadores, é o ROIC, que é o retorno sobre o capital investido na empresa. E aqui ele considera tanto o capital dos sócios, né, então do patrimônio líquido, quanto o capital de terceiros, né, que está lá no passivo. Então a gente vê que o ROIC ele considera o lucro operacional, diminui os impostos, certo? Que são os gastos ali que a gente tem em relação aos financiamentos, aos juros e tudo mais, e divide pelo total, né, do passivo mais o patrimônio líquido. E a gente vai ter então um ROIC, né, o retorno sobre o capital investido, de 17%. Então para cada R$100, seja de dívida, né, R$100 investido na empresa, seja em dívida ou em dinheiro dos sócios, a gente consegue tirar então, né, ter uma rentabilidade de 17%. Certo? E aqui, com esses indicadores, né, principalmente rentabilidade, você consegue analisar se a sua empresa é rentável ou não. Se vale a pena investir na sua empresa ou investir na taxa Selic, por exemplo. Né? Porque você tem que ver que a sua taxa de retorno tem que ser maior na empresa, né, na operação da sua empresa, do que no investimento tradicional ou algo nesse sentido. Você pode fazer diversas comparações. Tá? Esses indicadores financeiros, você consegue aplicar eles para qualquer tipo de empresa. Se a sua empresa tem alguma atividade diversa, né, vai acabar que alguns indicadores desses aqui não vão fazer tanto sentido assim. E ao mesmo tempo, você usando os indicadores, você consegue, né, ter então uma rentabilidade, saber melhor como você pode, se você deve ou não investir na sua empresa, aplicar mais recurso nela, comprar mais máquinas, contratar mais pessoas, e todas essas questões, todas essas decisões financeiras que nós tomamos como empreendedores, como donos de negócio, certo? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, e se ficaram com alguma questão, pode comentar aqui embaixo, se precisar de ajuda nesse sentido, quiser que eu divida com vocês essa planilha ou alguma outra planilha de controle financeiro, de planejamento financeiro, né? Podem contar comigo. Tá certo, pessoal? Até a próxima!